O tema do vídeo é o preço de querer tudo rápido. E eu quero trazer aqui qual vai ser o preço, né? O problema e a situação que isso leva quando você quer as coisas mais rápido do que elas deveriam ser. Eu vou levantar um exemplo aqui. Um exemplo. Eu quero chegar até o outro lado do mundo. Porém, tem várias etapas que vão me levar até lá. Só que eu quero isso de forma mais rápida possível. Então eu vou num foguete. Mas o foguete ele não tem segurança, ele ainda não foi testado. Mas por algum motivo eu quero o que é rápido, o que vai me levar lá. Eu não me importo com a segurança, eu só quero chegar. Então eu vou no foguete. Mas a rapidez ela tem um risco. E esse risco é: eu vou chegar vivo ou não. Então, tudo que demanda tempo tira o risco. Não significa que ainda não vai ter, mas ele diminui. Porque você não anseia aquilo não é uma necessidade. É mais algo que você sabe que tem que ter e vai chegar lá. Então você cria constância, você cria projetos, você cria habilidades, então que te levam até onde você tem como objetivo. Só que tem algo que influencia isso. Porque a gente tem a vontade de ir mais rápido? Porque a gente anseia por fazer as coisas mais rápido? Porque a gente quer chegar no lugar mais rápido? E a internet é o foco principal disso. A internet hoje demonstra rapidez, agilidade, eficiência. Então, todas as vezes que a gente para e pensa, pô, eu preciso ir mais devagar porque eu sei que é um processo, a internet ela parece mostrar outra coisa. Parece que o tempo passa diferente, passa com uma agilidade. É só a gente passar outro réus e ir passando, e você vai vendo vários assuntos diferentes, distintos, mas com uma agilidade muito rápida. Então, um exemplo, comecei a emagrecer. Começa a aparecer vídeos de pessoas magras para você. Não aparece pessoas gordas. Ou se aparece pessoas que eram gordas, mas já estão magras. Então você começa a falar, não, eu tenho que emagrecer mais rápido, eu tenho que começar a fazer uma dieta mais rápido, eu tenho que parar de comer certas coisas porque eu preciso ir mais rápido. E você começa a se cobrar. E isso se torna uma doença, porque você precisa bater uma expectativa que só existe na sua mente. Entende? Você criou na sua mente que a internet é algo rápido. Então você acredita que se na internet foi rápido, você também consegue. Então você começa a criar digamos que alimentar, né, essa neurose, esse ponto de referência que só na sua mente faz sentido. Porque para você, se na internet, que é onde a gente consegue acessar e ver as coisas, acontece com uma rapidez inexplicável, seguindo assim a teoria, né? Então, para você, também tem que emagrecer rápido. É igual. Aí a pessoa emagrece, né? Em maioria das vezes, dá tudo certo, a pessoa emagrece. Só que o que não mostram, ou a pessoa não queria ver, a flacidez. Começa a acontecer várias coisas que a rapidez ela vai mostrando que teve problemas. Agora, se você faz algo com mais calma, você vai ficar bem melhor. E é assim que funciona a vida. Tudo na vida a gente tem que analisar e fazer com calma. Só que o que fez a gente correr mais rápido? Sentir que estamos atrasados, sentir que as coisas têm que ser mais rápidas, sentir que não, eu não posso parar para pensar, para analisar, eu não posso ir de maneira devagar, não. Você sente que sempre está correndo, você sente como se tivesse atrasado, você sente como se tivesse sido o último a pegar aquele ônibus, como se fosse o último ar que você poderia respirar. Mas não é assim. Só que a internet, ela te dá essa sensação de rapidez. Você sente como se tivesse que correr contra o tempo, como se aquilo ali fosse a única coisa que você poderia fazer. Mas não é. Tudo é uma construção. Digamos que a gente foi numa obra. E a obra, ela literalmente tem toda uma etapa. Você tem que fazer várias etapas para que o prédio não caia ou a casa
não vá ter problemas futuros. Então, tudo é uma etapa. Você não pode pular etapas. Não é porque você vê bonitinho na internet que você pode copiar e fazer igual. Então você tem que ir tijolo por tijolo. Você não pode literalmente botar 10 tijolos e depois 10 tijolos e depois 10 tijolos e ir assim. Não vai ir, não vai ir. É um por um e de forma devagar. Tu não vai fazer uma casa no mesmo dia, entende? Então as pessoas começaram a confundir isso. Elas pegam a internet, levam como base para a vida e se cobram demais, 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 porque acham que as coisas funcionam com agilidade. A agilidade que a internet mostra. Não significa que você tem que ser lerdo ou lento, não é isso que eu estou falando. Mas às vezes você se pega perdido, pensando e falando: poxa, caraca, só eu que não consigo, só eu que sou lento. Pô, na internet é tudo mais fácil, as pessoas conseguem, fazem desse jeito, de outro jeito. Tudo é mais fácil, mais fluido. Então você começa a se cobrar, você começa a falar: pô, será que eu realmente nasci para isso? Ou simplesmente quando você vai criar algo novo, né? Normalmente a gente costuma a se comparar com pessoas que já deram certo. E na maioria das vezes não focamos no começo da pessoa. Você não começa o cara mais eficiente, você não começa a pessoa com mais talento. Igual, eu tô gravando esse vídeo. Eu não sou o melhor nesse ramo, eu não sou o melhor. Mas eu tô fazendo o que eu posso no momento. Tô nervoso, tô realmente falando algumas palavras, não diria erradas, mas talvez. Então, isso sim são coisas que acontecem naturalmente, porque somos humanos, somos pessoas. E eu poderia ficar aqui cortando vídeo, editando, ficar perdendo horas e horas para isso, me cobrando, falando e tal, e eu acabaria fazendo o quê? Não postando o vídeo. E é esse o ponto que eu quero chegar, porque às vezes a gente começa a se comparar na internet e vê aquela pessoa: caraca, o cara fala muito bem, né? Ou o cara é um canal diferente, poxa, realmente queria fazer assim também. Então você vai, pega lá e começa a gravar seu vídeo, mas você não tem um microfone bom, você não tem uma câmera boa, você não tem um setup maneiro, você não tem aonde que gravar direito. Então você começa a se sentir mal, você fala: pô, eu não vou conseguir gravar agora não, vou esperar mais um pouco. E daqui pra frente eu vou e faço o canal, ou seja lá o que você tiver interesse, né? Vou aqui e faço. E você desiste, porque simplesmente você não se sente preparado, porque você está se comparando com pessoas que já estão há muito tempo fazendo o que estão fazendo. Então não vai ter como você ter a mesma qualidade, não vai ter como você ter a mesma praticidade. Você vai ter o nervosismo, você vai ter os erros. E eu acho que isso é o ponto crucial, sabe? Às vezes a gente quer fazer aquela parada 100% profissional, né? Um desempenho diferenciado e tal, mas como você vai fazer algo com profissionalismo 100% quando você ainda nem sabe como funciona, entende? É querer se cobrar por um negócio que você nem conhece. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Não tô falando pra você fazer algo desleixado, né? Simplesmente, não vou fazer, vou fazer de qualquer jeito, vou jogar lá e tal. Não, faz com o máximo de profissionalidade que você conseguir, mas assim, dentro da sua capacidade. Entende? Não tem um microfone bom ainda? Grava com o teu microfone. Não tem um microfone, só tem um celular, grava com o teu celular. Porque é muito sobre começar e sobre ser eficiente do que sobre a pressão que tem, entende? Você acaba se perdendo, você acaba se cobrando demais por coisas que nem vão fazer tanta diferença assim. Por mais que você ache que vai, não vai. No final das contas, não vai fazer diferença. Vai ser só um vídeo que você lá na frente vai olhar e vai rir e falar: caraca, aqui foi o meu começo. Foi aqui que eu comecei. Então você vai lembrar e falar: pô, olha como é que as coisas eram, né? E hoje eu sou o que sou. Porque é assim que a vida funciona. E isso é o que eu quero dizer: constância. Não é agilidade, não é a correria. Você não conquista nada correndo contra o tempo. Você não conquista nada sendo rápido. Porque a diferença de ser rápido e ser eficiente é muito grande. Você pode ser bom naquilo. Isso é legal. Mas ser rápido naquilo e ser bom já é mais difícil. Não tô falando que não é possível, mas eu tô falando sobre a rapidez de como as pessoas querem. Tudo na vida é um processo. Entende? Então ele tem o começo, o início e o fim. E isso é para um vídeo, para uma história, para um filme, para a vida, para tudo. Tudo vai ter um início, um meio e um fim.
Então, às vezes a gente se cobra demais, pensa, poxa, será que eu podia melhorar tais coisas? Será que eu podia evoluir tais coisas? Mas às vezes você já está fazendo o seu máximo, mas está se cobrando, porque a internet ela quer isso, de seu certo modo. E você começa a olhar e fala, caramba, mas ele grava tão diferente, ele consegue gravar de um jeito tão diferente, fica um negócio muito bom, eu queria fazer assim também. Começa da forma como você sabe, e é isso. E conforme o tempo for passando, você vai melhorando, vai se aperfeiçoando. E você vai percebendo que a constância que é o que move um negócio. Não a agilidade. A agilidade é só um ponto, mas não é o contexto. Então hoje as pessoas se tornaram mais ambiciosas pela agilidade do que pelo contexto. Por isso que as pessoas acabam desistindo muito. É aquela sensação de querer muito algo, mas de não conseguir manter aquele algo, porque ela quer a rapidez daquilo. Um exemplo, eu começo a abrir um canal. Eu quero já rapidamente começar a ganhar dinheiro. Só que não é assim que funciona. Você vai ter que trabalhar, vai ter que editar, vai ter que postar vídeos, vai ter que se superar a cada dia. Se você tem um nervoso, se você ainda não consegue falar direito com pessoas. Porque por mais que não tenha ninguém na tua frente, literalmente, né? Mas há pessoas te ouvindo. Ah, mas o canal não pega views. Mas vai ter alguém um dia, em algum momento, teu canal vai pegar views. Então as pessoas vão te ouvir. E isso pode dar um certo nervosismo. Você pode começar a pensar, poxa, será que eu estou fazendo um bom trabalho? Será que eu realmente estou fazendo um bom vídeo? Será que as pessoas vão gostar do vídeo? Mas o ponto crucial é, você está fazendo algo. E isso é o ponto. Porque muitas das vezes não adianta nada eu pensar, pô, eu quero trazer o melhor possível, né? Quero fazer o vídeo melhor possível para o meu público. Porém, eu não gravo vídeo, entende? Como eu vou melhorar, como eu vou evoluir se eu não faço, entende? Você só melhora com a constância. Não tem como você evoluir se você não faz algo. É igual você faz uma comida, né? Todo dia você vai lá e faz uma comida. Logicamente, com o tempo você vai se tornar bom naquilo, porque todo dia você faz. Agora, eu faço comida uma vez ou outra na vida. Você não vai se tornar bom. Você não vai se tornar bom. E esse é o ponto. A agilidade ela não torna bom. Ela só faz as coisas com mais rapidez. Agora, você fazer as coisas com sabendo o que quer fazer e com constância, você vai se tornar bom naquilo. E isso é o ponto principal das coisas. Isso que vai fazer a total diferença. Então, não se cobre, não seja ágil. Ágil que eu falo de querer as coisas com rapidez. Mas tenha constância. Tenha constância porque tudo dá certo na constância. Pode ter certeza que Deus vai te abençoar e a sua vida vai ser muito abençoada. Eu tenho certeza disso. E é assim, sabe? Eu também já me peguei várias vezes pensando, poxa, já criei alguns canais, mas desisti porque eu achava que eu tinha que fazer o meu melhor sempre. E eu tô fazendo o meu melhor, só que pra mim eu achava que eu tinha que ter um melhor microfone, que eu primeiro tinha que comprar um PC maneiro, primeiro que eu tinha que fazer toda uma parada, tinha que estar todo preparado pra aí sim gravar, porque eu achava que, pô, eu não era bom o suficiente pra começar agora. Eu achava que, ninguém vai gostar do vídeo, acho que não vai ser um bom vídeo, as pessoas vão se entediar. Eu acabava não fazendo, porque pra mim isso era o que mais pesava, entende? Eu acredito que muitas pessoas também tenham esse sentimento. Eu não acho que seja algo individual meu. Eu imagino que muitas pessoas também se sintam assim pressionadas ou às vezes receosas sobre como ou quando vão fazer as coisas, porque vêm de formas mais leves e se cobram muito. Então, basicamente era isso. Me perdoem se eu fugir um pouco do assunto principal do vídeo, mas eu acho que não. Eu já postei um outro vídeo aí no canal. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Peço desculpa novamente porque eu estou começando, então eu tenho muito que melhorar. Se por um acaso esse vídeo pegar bastante views, bastante que eu falo assim, 10 pessoas, 20 pessoas, já tô felizão. E puderem comentar aí pra dar uma moralzinha, né? Falar alguma coisa aí que eu posso estar fazendo. Se eu estiver repetindo alguma palavra também eu vou tomar cuidado. Se eu estiver fugindo um pouco do contexto também eu vou ficar mais atento a isso. Então peço desculpa aí pelo nervosismo, mas é o começo, né? A gente não tem como começar
naquele nível alto, mas peço que vocês possam compreender aí. E é isso. Dá o like aí, por favor, e se inscreve no canal. Valeu. Deus abençoe todo mundo. Muito obrigado aí por quem assistiu aqui até o final. E é isso. Até o próximo vídeo aí, rapaziada. Valeu.